Fala galera, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de conteúdo aqui no Engenheiro Alex. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as 10 dicas para você empreender na engenharia civil. São dicas que eu gostaria de ter escutado quando eu estava abrindo a minha empresa, dicas que me poupariam tempo e também eu colocaria investimento inicial da minha empresa de maneira muito mais assertiva. Então vamos começar aqui pela dica número 10. A dica 10 é você ter a sua área de atuação muito bem definida. Isso está relacionado com o seu posicionamento. Como que você quer que o mercado te perceba como um profissional de uma determinada área? Ou seja, você se posicionar numa determinada área, realmente se tornar um especialista nessa área e o mercado te enxergar como uma referência. Quando alguém precisar de um serviço na sua área de atuação, o seu nome tem que vir na cabeça desses clientes. Então, defina a sua área de atuação. Isso não quer dizer que quando outros serviços aparecerem para você, serviços correlatos, ou seja, você vai se tornar um especialista em projetos estruturais e podem aparecer outros tipos de projeto para você. Isso não quer dizer que você não deva executar. Se você tem competência, se você tem habilidade, você deve sim executar outros serviços que aparecerem para você. Mas o fato de você se posicionar no mercado, isso vai te dar força, isso vai facilitar com que você feche as propostas mais facilmente, porque quando a pessoa identifica um profissional como um especialista em determinada área, elas depositam mais voto de confiança em relação ao profissional que fala serviço de engenharia em geral. Então, posicionamento, definir a sua área de atuação, é muito importante que você já tenha em mente esse conceito. Claro que isso não é da noite para o dia. Você que está começando, você ainda tem que experimentar várias áreas para que de fato você conheça e defina a área que você quer realmente se tornar um especialista. Mas já comece com esse conceito em mente, sabe que isso é importante para a sua carreira e essa é a dica número 10. A dica número 9 é referente à mão de obra. No início, comece com mão de obra na empreitada, ou seja, vai aparecer serviço para você. Às vezes a gente fica tentado a assinar carteira, a se envolver mais intimamente ali com a mão de obra, mas para facilitar o início da sua carreira, comece com a mão de obra na empreitada, que isso vai te dar muito mais facilidade, menos burocracia e você vai startar a sua carreira aí com mais facilidade. A dica número 8 é conheça muito bem o seu cliente. Idade, em qual bairro os seus clientes estão, quais são os desejos, quais são as necessidades, os problemas que esses clientes têm. Conheça muito bem o seu cliente, faça pesquisa com colegas de profissão, faça pesquisa com clientes que você já atendeu e vai registrando essas informações, porque o fato de você conhecer muito bem o seu cliente, você consegue segmentar as suas campanhas de marketing, consegue alinhar melhor a sua comunicação durante a conversa com os clientes e consegue também identificar aonde estão esses potenciais clientes. Então, conhecer o seu cliente será matéria-prima para você conseguir outros clientes e assim ampliar aí a sua área de atuação. Dica número 7, faça um planejamento mínimo do seu negócio. Você que quer empreender na engenharia, ou você que já tem a sua empresa, é muito importante que você tenha minimamente um planejamento. E aqui eu sugiro para você a ferramenta Canvas. É uma ferramenta muito bacana que ela esquematiza as 9 áreas que qualquer empresa, e principalmente empresa da engenharia civil, ela tem essas 9 áreas. Ela esquematiza num plano único essas 9 áreas, a gente consegue fazer um planejamento mínimo e enxergar quais são as medidas, quais são as ações que a gente deve adotar para que a gente tenha uma empresa mais estruturada. Então a dica número 7, faça um planejamento mínimo do seu negócio. Dica 6, forme parcerias. Quando a gente está começando a empreender, quando a gente começa a nossa empresa, a gente quer ampliar, quer captar novos clientes, ou às vezes a gente atende os primeiros clientes, não tem novos clientes para aparecerem, fortalecer as parcerias será fundamental para esses momentos iniciais e também momentos de mais desafios. As parcerias são novas portas de entrada de clientes que podem conhecer os nossos serviços, que se não fosse pelos parceiros, esses clientes não poderiam conhecer o nosso serviço, poderiam não conhecer a nossa empresa. E uma dica para você formar boas parcerias, antes de você pedir indicações, é você analisar como que previamente você pode colaborar com esse parceiro. De repente você pode indicar para ele um serviço que não seja da sua competência, não seja da sua área de atuação. Indica para essa pessoa que você deseja fazer uma parceria algo que você possa beneficiar ela de alguma maneira e depois proponha uma parceria.
Dessa maneira, todas as pessoas ganham e fica muito mais fácil você sugerir uma parceria para essa pessoa. Dica número 5, comece pequeno para validar a sua área de atuação. Então, antes de pensar em montar um grande escritório, antes de fazer muitos investimentos, comece pequeno, comece validando a sua área de atuação, comece validando o seu negócio para você crescer aos poucos e principalmente crescer de maneira organizada. Existe uma estatística do Sebrae, onde a cada 10 empresas, 6 fecham as portas antes de completarem 5 anos de vida. E principalmente é por falta de planejamento e também por começar errado, ou seja, começa já se endividando, começa com um custo fixo muito elevado e acaba não conseguindo suprir o fluxo de caixa, ou seja, o fluxo financeiro que a empresa precisa no início. Então, no início, comece pequeno, valide a sua ideia e vai pensando em crescer aos poucos de maneira estruturada. Dica número 4, orce o seu serviço com profissionalismo. A margem de lucro, a aparência do seu orçamento, ou seja, como que você vai esquematizar os seus orçamentos, está diretamente relacionada com o êxito e com o sucesso do início do seu empreendimento. Então, elaborar orçamentos com profissionalismo vai garantir que você está fazendo um orçamento eficiente, um orçamento que garanta o lucro no serviço, porque erros nos orçamentos pode acarretar prejuízo, esquecer de alguns itens, não entender das composições do serviço, pode prejudicar os primeiros serviços da sua empresa. Então se capacite nessa área de orçamento de obras, porque vai ser isso que vai garantir que você vai cobrar um valor justo pelo seu serviço e também vai garantir que você não tome prejuízos nos seus orçamentos de obras. Dica número 3, comece pelo operacional, mas não esqueça da parte estratégica. No início, quando a gente está começando, a gente de fato tem que colocar a mão na massa. É a gente que faz o orçamento, é a gente que compra o material, é a gente que contrata a mão de obra. Então a gente acaba fazendo muitas atividades operacionais e com isso toma o nosso tempo de uma maneira que a gente acaba esquecendo da parte estratégica. Eu lembro que no início da minha carreira eu fazia tanta coisa operacional que eu só me deparava que eu estava sem outros clientes para começarem quando um serviço acabava. Então eu acabava de executar um serviço ali, fazendo várias coisas operacionais. Quando eu concluía esse serviço, aí que eu ia procurar um outro cliente, eu ia cuidar da parte estratégica, da parte de divulgação para captar outros clientes e ficava muito ocupado na parte operacional. Então no início, comece na parte operacional. De fato, a gente tem que aprender toda essa parte inicial, entender como que funciona toda a dinâmica de uma empresa, mas não esqueça que você tem que ter a mira na parte estratégica, porque vai ser isso que vai permitir que a sua empresa cresça e aos poucos vai terceirizando essa parte operacional, vai delegando, vai contratando outras pessoas para fazer mais essa parte operacional e você conseguir se desligar um pouco dessa parte ali diária de execução, de operação e ficar mais na parte estratégica do seu negócio. Dica número 2, foque em estratégias de fechamento de propostas e de persuasão na sua comunicação com o cliente. A gente tem muito trabalho para preparar os orçamentos, para fazer todas as pesquisas de materiais, pesquisas com a mão de obra, uma trabalheira enorme para fazer um orçamento de obras, para enviar para o cliente de qualquer maneira e ficar torcendo para que ele contrate o nosso serviço. E para facilitar o fechamento das propostas, existe técnica, existe persuasão, existe estratégia de fechamento de propostas e você consegue estudar todos esses aspectos para aumentar a eficácia no fechamento dos seus orçamentos. E a venda do seu serviço é o que vai manter a sua empresa viva. Não se esqueça disso, sem clientes, sem vender o seu serviço, sem entrada de recurso financeiro no caixa da sua empresa, não tem como você ter o seu negócio na engenharia civil. Então é um pilar super importante, o pilar da negociação, do fechamento da proposta e da persuasão. Aqui eu sugiro que você leia alguns livros sobre isso, livros como Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, Manual de Persuasão do FBI e também o livro Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Um. São livros que vão te dar uma boa base de como você pode melhorar a sua habilidade de negociação e, por consequência, fechar mais propostas, fazer mais facilmente a venda do seu serviço. E para a gente finalizar, a dica número 1 é realizar campanhas de marketing. Esse é um dos pilares fundamentais, é um assunto que a gente raramente ouve falar sobre isso durante o período acadêmico, mas é crucial
que você direcione uma parte do seu tempo, você que está começando, você que já tem a sua empresa na engenharia civil, para o pilar do marketing. A gente pode ser um excelente profissional, saber tudo da parte técnica, mas se os clientes não souberem da nossa existência, da nossa empresa, isso não vai valer muita coisa. Então o marketing é o que vai proporcionar com que a gente espalhe a nossa mensagem, espalhe os nossos serviços, que os clientes conheçam a nossa empresa e tenham a possibilidade de solicitar um orçamento, a possibilidade de contratar o nosso serviço. Então, o marketing é um pilar super importante que vai facilitar aí você ter uma empresa de sucesso na engenharia civil. Então essas foram as 10 dicas básicas que todo empreendedor na área da engenharia civil deve prestar atenção e principalmente colocar em prática. E são 10 dicas que eu gostaria de ter escutado no início da minha carreira, quando eu estava estruturando a minha empresa. São dicas que iam me garantir resultados mais rápidos e fazer com que eu direcionasse o investimento inicial da minha empresa realmente em coisas que iam trazer mais resultado para o meu negócio. Se você deseja se aprofundar, realmente entender como que funciona para você ter uma empresa com resultado na engenharia civil, a gente vai ter o workshop Estratégias do Engenheiro. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É um treinamento gratuito com 4 aulas muito completas, onde eu aprofundo mais esses pilares que a gente passou aqui com você. Vou deixar aqui na descrição para você participar junto com a gente do workshop Estratégias do Engenheiro. Te agradeço por ter acompanhado a gente em mais esse conteúdo. Um grande abraço e até mais!